Bom dia, Hare Krishna, bom dia a todos. Estamos de volta aqui ao canal do Hare Clube do Livro, fazendo a leitura dos livros de Srila Prabhupada, esse quadro que a gente tem feito aos sábados. E o primeiro título que a gente está fazendo a leitura é Elevação à Consciência de Krishna. Mais um dos manuais aí que Srila Prabhupada deixou para a gente chegar a esse ponto de conhecimento, né? E a gente já fez a leitura, né, do primeiro capítulo, e na semana passada a Aradhana ela iniciou o capítulo 2, que é a árdua luta pela felicidade. E hoje a gente vai estar dando continuidade. Então, para quem ainda não conhece o canal, quem ainda não se inscreveu, se inscreva. E toda essa live que a gente está fazendo agora, né, toda essa leitura, ela vai ficar salva também no YouTube. Então, para quem quiser assistir depois, escutar depois ou rever a aula, tem essa disponibilidade também pelo YouTube, não somente pelo Instagram. Então eu vou pegar aqui o ponto onde que a Aradhana parou. Deixa eu ver, achei aqui. Então vou só fazer a mesma leitura, né, também do último trechinho dela de leitura, que foi: contudo, esses passatempos não são inertes e sem finalidade. Eles manifestam pleno sentido, independência e liberdade da ação e da reação. Aí onde dá continuidade. As complexidades das ações e reações das diversas energias da verdade absoluta constituem o tema de uma grande ciência denominada Ciência Transcendental de Deus. E o Bhagavad Gita é o ABC ao livro primário de conhecimento para estudantes interessados nessa ciência. Todo ser humano inteligente deve se interessar por essa ciência transcendental. Na verdade, de acordo com as opiniões dos sábios, a vida humana é destinada unicamente a aprender essa ciência. As palavras de abertura do Vedanta Sutta proclamam: agora é tempo de indagar sobre o Brahman. A vida humana é por natureza cheia de sofrimentos, e as formas de vidas inferiores são ainda mais miseráveis. Qualquer homem sensato, com um juízo apropriadamente discriminativo, pode compreender que a vida do mundo material está cheia de misérias e que ninguém está livre das ações e reações dessas misérias. Essa não é uma visão pessimista da vida, mas um fato real de que não devemos descuidar. As misérias da vida dividem-se em 3 categorias, a saber, as misérias que se originam do corpo e da mente, as misérias que se originam de outras entidades vivas e as misérias que se originam devido a calamidades naturais. Um homem sensato deve cuidar de eliminar essas misérias e deve desse modo, tornar-se feliz da vida. Pelo menos inconscientemente, todos nós estamos tentando alcançar a paz e a libertação dessas misérias. Nos círculos intelectuais elevados, as pessoas tentam livrar-se dessas misérias através de planos e projetos engenhosos. Mas o poder que frustra todos os planos e projetos, até mesmo da pessoa mais inteligente, é o poder de Mayadevi, ou seja, a energia ilusória. A lei do karma, ou resultado de todas as ações e reações no mundo material, é controlada por essa energia ilusória toda poderosa. As atividades dessa energia funcionam de acordo com os princípios e regulações, e agem conscientemente sob a direção do Senhor Supremo. A natureza faz tudo com plena consciência, nada é acidental ou sem finalidade. Essa energia material também se chama Durga, porque indica uma força muito difícil de sobrepujar. Ninguém pode sobrepujar as leis de Durga com nenhuma espécie de plano infantil. Livrar-se dos sofrimentos da humanidade é um assunto simultaneamente muito difícil e muito fácil. Enquanto as almas condicionadas que estão nelas mesmas atadas pelas leis da natureza manufaturarem planos para se livrar dessas 3 classes de misérias, não haverá solução. A única solução efetiva menciona-se no Bhagavad Gita, e temos de adotá-la na prática da vida, para nosso próprio benefício. Nos passatempos do Senhor Supremo não encontramos as 3 classes de misérias da natureza material, como se mencionou anteriormente. Ele é eternamente feliz e seus passatempos transcendentais não são diferentes dele. Por ele ser a verdade absoluta, seu nome, sua fama, sua forma, suas qualidades e seus passatempos são todos idênticos a ele. Portanto,
Seus passatempos não podem ser equiparados aos sofrimentos da humanidade, como querem afirmar os ditos swamis. Os passatempos do Senhor Supremo são transcendentais às misérias e sofrimentos verdadeiros dos seres humanos. O abuso do poder de escolha ou a pequena independência que se dá às almas individuais causa os sofrimentos da humanidade. Os swamis fraudulentos ou especuladores mentais não permanecem coerentes com a teoria do monismo. Tentam fazer com que as misérias da humanidade passem por passatempos de Deus. Mas, na verdade, essas misérias são apenas os devidos castigos que Mayadevi inflige às almas condicionadas desorientadas. Como entidades vivas, somos partes integrantes do Senhor Supremo. Na verdade, pertencemos realmente à sua energia superior. Assim, podemos ingressar em seus passatempos transcendentais e em nosso estado de vida não condicionado. Mas enquanto estamos condicionados pela lei do karma, em contato com a energia material, nossos sofrimentos são nossas próprias criações, que nascem de um grosseiro abuso de nossa pequena independência. Os monistas impersonalistas desencaminham as pessoas argumentando que as 3 classes de miséria são uma parte dos passatempos do Senhor. Tais impersonalistas e monistas desencaminham seus seguidores porque pensam incorretamente que o Senhor Supremo e as almas individuais são iguais em todos os aspectos. É verdade que em qualidade as almas individuais são iguais ao Senhor Supremo, mas em quantidade, não em quantidade. E a alma individual, se a alma individual fosse quantitativamente igual ao Senhor Supremo, ela jamais estaria sujeita às leis da natureza material. A natureza material está subordinada à vontade do Senhor Supremo e, portanto, ele não pode estar sujeito às leis da natureza material. É contraditório para o Senhor estar sujeito às leis de sua própria energia inferior. E aí, Prabhupada cita aqui um verso do Bhagavad Gita, né? Mataha parataram nayataha chintinyasti dadanjanjaya maya sarvam idam protam sutimani gananiva. Ó conquistador de riquezas, Arjuna, não há verdade superior a mim, tudo repousa em mim, assim como as pérolas ensartam-se num cordão. Bhagavad Gita 7.7. Novamente Krishna afirma, iludido pelos 3 modos, bondade, paixão e ignorância, o mundo inteiro não conhece a mim, que estou além desses modos e sou inesgotável. Bhagavad Gita 7.13. As almas individuais que são colocadas nas misérias do mundo material sofrem as reações resultantes de suas atividades não autorizadas. Esse é o veredito do Bhagavad Gita 16.19. É um outro verso que ele vai citar aqui. Aqueles que são invejosos e malévolos, que são os mais baixos entre os homens, eu os arrojo no oceano da existência material, em diversas espécies demoníacas de vida. As partes integrantes estão destinadas a servir o todo. Quando abusam dessa independência, elas sujeitam-se às misérias das leis materiais. Exatamente como os criminosos estão sujeitos à ação da polícia, o Estado considera que seus cidadãos são suas partes integrantes, e quando um cidadão abusa dessa independência relativa, o Estado o entrega à autoridade policial. A vida de um cidadão fora da prisão e a vida de um cidadão dentro da prisão não são a mesma coisa. De modo semelhante, o sofrimento das entidades vivas dentro da prisão da natureza material não podem ser equiparados aos passatempos do Senhor Supremo, que existem na liberdade absoluta de Satchit Ananda. Nenhum governo quer que seus cidadãos procedam de tal modo que devam ser presos e que tenham que sofrer atribulações. A prisão é indiscutivelmente construída pelo governo do Estado, mas isso não significa que o governo esteja ansioso por ver seus cidadãos dentro dela. Indiretamente, os cidadãos desobedientes forçam o governo a construir a prisão. Ela não é feita para o prazer do governo, que tem de gastar uma grande quantidade de dinheiro para construí-la e mantê-la. Pelo contrário, o governo teria muito prazer em demolir todas as prisões caso não houvesse cidadãos desobedientes ao Estado. Do mesmo modo, o Senhor Supremo criou este mundo material, mas o Senhor Supremo não deseja que as entidades vivas estejam postas nele. As próprias entidades vivas tomam essa decisão. Por conseguinte, os residentes desse mundo material
diferem daqueles que se ocupam eternamente nos passatempos transcendentais do Senhor Supremo. Os monistas impessoais, que não têm informação da vida independente e completamente desenvolvida no reino espiritual eterno, segundo eles, o reino espiritual é simplesmente vazio. E a mesma coisa que prisioneiros pensarem que não há vida fora da prisão, a vida fora da prisão está certamente livre de todas as atividades da prisão, mas não é desprovida de atividades. A alma é eternamente ativa na natureza, mas os impersonalistas tentam negar as atividades da alma no reino espiritual. Assim, eles compreendem erroneamente que as misérias da vida na prisão são os passatempos do Senhor Supremo. Isso se deve ao seu pobre fundo de conhecimento. O Senhor Supremo não cria jamais as ações e reações de alma individual. Bhagavad Gita 5.14, capítulo 5, os versos 14 e 15, define esse assunto claramente da seguinte maneira: Nakartvivan karmani lokasya shravati prabhu nakarma pala samyogan sababastu pravartate nadate kasyati papam nachaiva sukram vibruhu Ajnanena vritam jnanam tenamo yanti javachatava. O espírito corporificado, mestre da cidade de seu corpo, não cria atividades, não induz as pessoas a agirem, nem cria os frutos das ações. Tudo isso se desenvolve pelos modos da natureza material. Nem tampouco o Espírito Supremo assume as atividades pecaminosas ou piedosas de ninguém. Entretanto, os seres corporificados estão confusos por causa da ignorância que encobre seu conhecimento verdadeiro. Esses trechos deixam claro que não se pode comparar os sofrimentos da humanidade com os passatempos do Ser Supremo, e que tampouco o Ser Supremo é responsável por eles. O Senhor jamais é responsável pelos vícios ou virtudes de ninguém. Se praticarmos ações viciosas, somos postos em condições cada vez mais aflitivas, enquanto que a prática de ações piedosas nos situa no caminho da felicidade. Desse modo, o homem é arquiteto de suas próprias aflições e felicidades materiais. O Senhor não quer que a entidade viva se envolva nas reações das atividades. Quer que sejam boas ou más. Ele quer simplesmente que todos voltem para casa, voltem ao Supremo. Se não despertarmos para a nossa relação eterna e pura com Deus, estaremos certamente confusos em nossas ações. Com respeito ao certo e ao errado, todas as nossas ações são executadas na plataforma da ignorância. Devemos elevar-nos à plataforma do conhecimento puro, que é a realização pura de que somos servos eternos do Senhor Supremo e desfrutadores de seus passatempos transcendentais. O Senhor Supremo é o amo desfrutador desses passatempos e nós somos os servos desfrutadores. Como se descreve no Bhagavad Gita 10.10, só se pode alcançar o conhecimento transcendental através do serviço devocional transcendental. Para aqueles que constantemente se devotam a mim e me adoram com amor estático, eu dou a compreensão com a qual eles podem vir a mim. Só podemos conhecer o Senhor Supremo como Ele é, prestando esse serviço devocional, e não através da mera aquisição de uma carga de conhecimento discriminativo. Quando conhecermos realmente a personalidade de Deus, poderemos então entrar em seus passatempos. Esse é o veredito de todas as escrituras reveladas. Jai Shila Prabhupada. Aqui se encerra o capítulo A Árdua Luta pela Felicidade, que é o capítulo 2 do livro A Elevação à Consciência de Krishna. E Prabhupada deixa aqui muito claro alguns passos que a gente necessita tomar para que a gente saia dessa condição de ignorância, Ele fala lá no princípio, quando a Aradhana leu a primeira parte do capítulo 2, as definições de felicidade e o quanto a gente se engana com esse aspecto, como se pode ser feliz aqui, o que você precisa fazer e de fato o que nos dá a felicidade, o quanto a gente está
equivocado com a ideia de que a felicidade está dentro da acumulação, aqui, né, dentro do mundo material, né, e o quanto a gente também está numa condição desfavorável para essa felicidade transcendental. Mas Srila Prabhupada ele deixa aqui que a gente pode também ter um pouco dessa felicidade se a gente se une, né, e entra dentro desse serviço devocional, a gente passa a conhecer. Mas isso ele só vai acontecer se a gente entende realmente qual que é a condição que a gente está, quem que está causando realmente o mal ou não aqui para a gente no mundo material. Quando a gente passa a ter essa perda da ignorância, né, quando a gente começa a ter um pouco do conhecimento transcendental, a gente começa a saber realmente quem que nós somos aqui, né, como o exemplo lá do peixe, né, um peixe não vai estar feliz de forma alguma fora da água, ele precisa estar dentro do ambiente dele para que ele possa ter uma felicidade verdadeira dentro do aspecto do que é o peixe. E para a entidade viva é igual, ela não vai conseguir encontrar essa felicidade transcendental aqui no local onde a gente vive, né? No mundo material, a entidade viva ela continua fora do seu ambiente de felicidade plena. E aqui a gente vai ter essa, como o título, né, desse capítulo, né, a luta árdua pela felicidade. A gente vai estar lutando de maneira árdua, buscando meios e maneiras de se viver uma vida onde que erroneamente a gente busca os pontos de felicidade, que nem são verdadeiros e que nem são duradouros, né, como também foi descrito de maneira magistral por Srila Prabhupada. Então, aqui foi a conclusão, né, do capítulo, e a gente vai se encerrar por aqui. Na semana que vem a gente retorna com o início do capítulo 3. E eu deixo aqui o convite para que vocês possam estar assistindo, né? Quem for assistir depois, possa estar assistindo com frequência. Se tiver dúvida, pode deixar em comentário ou tá relendo, né, esse capítulo. A gente está muito feliz de fazer essa leitura porque ela está trazendo assim, um conhecimento assim, muito grande, né, acerca da consciência de Krishna em sua essência, né? Então fica aí o convite para que vocês nos acompanhem. Semanalmente também a gente se encontra às quinta-feiras, às 19 horas, para fazer uma leitura também dos livros de Srila Prabhupada. Especificamente a gente está lendo Krishna Book, né, que é a história de Krishna, e todos são muito convidados, muito bem-vindos para participar dessa leitura conosco. Então é isso, todas as glórias a Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna, um ótimo dia a todos, bom final de semana.